Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso painel e webinar Caminhos para a Transferência de Tecnologia e Geração de Inovação e Riqueza no Brasil do século XXI. Este painel aqui é uma programação vinculada à programação da 74ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eu gostaria, sobretudo, de agradecer inicialmente nossos palestrantes, a doutora Adriana Regina Martim, diretora executiva de Inovação e Tecnologia da Embrapa, o professor Carlos Eduardo Pereira, diretor de operações da Embrapi, o doutor Júlio César Rodrigues Fernandes de Oliveira, CEO da ID-IP, o doutor Rafael Figueiredo, secretário de Transformação Digital do Recife, e o doutor professor Newton Cesário Frateschi, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Sejam todos bem-vindos. De forma inicial, nós iremos apresentar alguns slides sobre a Sociedade Brasileira de Ótica e Fotônica, que foi uma sociedade criada em 2017 com o propósito de promover o campo da fotônica e da ótica no Brasil e de apoiar essa interação entre grupos de pesquisa nas universidades, nas empresas, com a finalidade de criar essa cultura, uma cultura de empreendedorismo e de aumentar essa transferência de tecnologia e geração de inovação. A sociedade tem atualmente cerca de 130 membros ativos, membros pertencentes à academia, a institutos de pesquisa e às empresas. Sobretudo, agradecemos aqui a participação e o apoio das empresas que estão aqui em tela. Em particular, teremos hoje também a presença do CEO da ID-IP, o Dr. Júlio, que está aqui nos prestigiando com a sua presença. Em seguida, antes de nós começarmos efetivamente a apresentação, antes dos nossos palestrantes aqui poderem fazer as suas apresentações, nós vamos apresentar um vídeo institucional da SBPC em celebração a essa reunião de Brasília, que comemora os 200 anos da independência do Brasil. Nós somos a SBPC, a maior sociedade científica do Brasil. Desde 1948, atuamos na defesa da educação, do avanço científico, tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. Somos uma entidade civil sem fins lucrativos e sem posição partidária, representando milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência. Contando ainda com empresas e organizações que compartilham nossos valores e potencializam nossas iniciativas. Nossa sede é em São Paulo, mas estamos presentes em outros estados com nossas secretarias regionais. Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, lutar pela qualidade e universalidade da educação em todos os níveis, defender os interesses dos cientistas e promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações de divulgação da ciência, lutar pela remoção dos empecilhos e incompreensão que embaraçem o progresso da ciência. Todos os anos reunimos cientistas e a população geral para debatermos políticas públicas e os avanços da ciência no Brasil em nossas reuniões anuais, que são o maior evento científico da América Latina. Com as reuniões regionais e especiais, expandimos esses debates para o interior do país, perto de todos os brasileiros. A SBPC foi protagonista em momentos importantes, como durante a ditadura militar em defesa da democracia. Participamos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e também da fundação de agências de fomento. Também atuamos no Congresso Nacional. Lutamos para promover a igualdade de gênero com a criação do portal Ciência e Mulher e o Prêmio Carolina Bores Ciência e Mulher. Com a pandemia, passamos a promover eventos virtuais e híbridos, ampliando ainda mais o alcance de nossas iniciativas. Realizamos o programa SBPC Vai à Escola, com atividades junto a crianças e adolescentes, abrangendo ações voltadas à formação de professores. Contamos com o Centro de Memória Amélia Império Hamburger, com um rico acervo de documentos. Também temos o repositório Acervo Digital SBPC, onde podem ser acessados calendários, livros, cartas e muitos outros conteúdos. Convidamos você a cultivar a curiosidade e a busca do saber. Visite nosso site, conheça e assine gratuitamente nosso Jornal da Ciência, acesse nossas publicações e participe de nossas ações.
Faça parte e fortaleça a sociedade brasileira para o progresso da ciência. Somos a SBPC. Seja você também. Professora Adriana, a sala está à sua disposição. Muito obrigado pela participação. Obrigada, doutor Alexandre. Bom, boa tarde a todos. Vou aqui apresentar um pouco do que nós fazemos aqui na Embrapa, né, em termos de inovação, como desenvolvemos a inovação, os processos de inovação, as nossas parcerias, como transferimos as nossas tecnologias e nosso relacionamento aí com fomentando o empreendedorismo e inovação, algumas ações com as startups também. Eu vou falar rapidamente em números, nossos processos de inovação, empreendedorismo e inovação, né? Então, quem que é a Embrapa? A Embrapa é um robusto sistema de pesquisa e inovação, no quadro da Embrapa tem pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes, né? Temos 43 centros de pesquisa distribuídos por todo o país, de norte a sul do país. Nossos projetos de pesquisa eles estão organizados em portfólio de projetos, que englobam todos os temas estratégicos das cadeias do agro, né? Nós temos 78 programas de melhoramento genético e temos também laboratório no exterior, um que fica nos Estados Unidos, onde tem uma pessoa que fica lá baseada nos Estados Unidos, atendendo Estados Unidos e Canadá, e uma pessoa que fica na França, onde atende a Europa, toda a Ásia, enfim. Nós temos relacionamento com muitas universidades, né, ICTs aqui no Brasil e também fora, né, relacionamos com o Sistema Estadual de Pesquisa e Extensão. Em 2021, nós fechamos aí o ano com um total de 1.092 parcerias, sendo nacionais 1.059, internacionais 33. Qual que é a missão da Embrapa, né? É viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Então, essa é a missão da Embrapa. Como que nós fazemos a gestão na Embrapa, né? Como que se cria os projetos de pesquisa, os direcionamentos da Embrapa? Então, nós temos um observatório chamado Agropensa, tá? Que ele traz as megatendências, aí nós temos as megatendências para 2030, esse documento, Visão 2030, ele é dinâmico, né? Então ele passa por revisão, temos aí disponível para download no nosso site, ele foi revisado esse ano, né? Então, agora em abril, no aniversário da Embrapa, que completou 49 anos, é um documento revisado, então ele traz todas as megatendências para 2030. Aí nós temos o plano estratégico do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, 2031, que nós temos na Embrapa o 7º plano diretor, que ele foi lançado em novembro de 2020, é um plano de 10 anos, né, 2030, e aí é desdobrado, a partir desse plano 2030, desdobrado o plano de negócios, né, anual. Aí nós temos a capa de 21, então, que é um plano que é apresentado para o Conselho de Administração em dezembro, para executar no próximo ano, e depois o Conselho novamente aprova esse plano de negócio, as nossas entregas. Então, os nossos planos, nossos projetos têm que estar aí baseado, né, o que direciona esse Observatório Agropensa, que nós olhamos o plano estratégico do Ministério e nós, então, elaboramos o nosso plano estratégico, que se desdobra em planos de negócios anuais com as entregas. Nós temos aqui, em 2018, a Embrapa adotou o chamado macroprocesso de inovação, que é baseado em TRL, né, o nível de maturidade da tecnologia, que ele vai de escala de 1 a 9, onde ele parte da inteligência até a avaliação do impacto. Então, nós temos aí nós corremos, né, toda essa escala aí para nos nossos desenvolvimentos de projetos. Aqui, conforme eu já falei, todos os nossos projetos eles estão classificados dentro dos portfólios de projetos, que nós temos aí 34, então todo projeto de PDI ele tem alinhamento aí com os projetos, e também nossos projetos, ao entrar, eles também têm alinhamento com os ODS, né? Como que nós fazemos o desenvolvimento de parcerias, né? Que a gente chama da inovação aberta, né? Nós podemos fazer por meio da cocriação ou co-desenvolvimento. O que seria a diferença entre ambos, né? A cocriação parte da ideia até a comercialização. Então, desde o início temos o parceiro, né? O co-desenvolvimento, nós temos a Embrapa inicia
o projeto, né? Ela evolui na escala TRL e depois buscamos o parceiro para escalar essa tecnologia. Então, normalmente a Embrapa ela vai até 3, 4. A partir disso, nós precisamos de parceiro, com exceção de cultivares, né, que é melhoramento genético vegetal, que nós andamos na escala. Nós temos um núcleo de inovação tecnológica, né? Então, aí temos esse núcleo de inovação tecnológica ligado à minha diretoria aqui de inovação, implementamos o marco legal do CTI. Então, naquele plano nosso, aquele planejamento estratégico, plano diretor, nós temos lá 11 objetivos estratégicos e temos 29 metas. Uma das metas, a 9.3, até 2023, ou seja, o próximo ano, aumentar para 40% a participação de projetos de inovação aberta com o setor produtivo na programação de PDI. Aqui nós temos uma vitrine tecnológica, ou seja, nossos ativos tecnológicos, quando eles são qualificados de acordo com a sua TRL, eles são, então, disponibilizados nessa vitrine tecnológica por tipos, insumos, aí nós temos alguns exemplos, né? Processos industriais, biotecnologia, nano. Então, ao entrar nessa vitrine da Embrapa, é possível olhar quais ativos nós temos para buscar fazer transferência. Então, aqui nós temos quais os tipos de tecnologias que nós disponibilizamos. Cultivares, software, equipamentos inoculantes, que hoje está falando muito em bioinsumos, biofungicida, enfim, nós temos aí uma variedade de tecnologias, né? E temos aquela que são as passíveis de monetização e temos as tecnologias que são disponibilizadas de forma gratuita para os nossos produtores. Como eu falei, dentro da proteção intelectual, nós temos aí cultivares, marcas, programas de computador e patentes. Aí nós temos aqui o número protegidos no Brasil e no exterior, né, de todos os diferentes tipos de ativos. No ano passado, nós fizemos uma revisão da nossa norma de PI. A Embrapa ela é bastante pioneira. Quando criou-se, né, a Lei de Propriedade Intelectual, a Embrapa, que foi em 96, a Embrapa já fez uma política de PI. E no ano passado, nós fizemos a revisão dessa norma, né, buscando a proteção, olhando a aplicação do ativo, não apenas proteger por proteger, e sim fazer uma análise minuciosa desse ativo para proteger. E aí, a partir dessa norma, nós estamos assim, com esse olhar mais, fazendo uma análise maior para proteger e também avaliando o portfólio de ativos que nós temos em nossa prateleira, digamos assim. Porque nós já temos ativos que já podem estar já obsoletos, né? Então, nós estamos fazendo essa avaliação e fazendo descontinuidade daqueles ativos que entende-se que não deve continuar, né, tendo um custo por ele. Então, isso mostra a maturidade quanto à API na Embrapa. Então, nós temos alguns programas de inovação aberta na Embrapa, quando a gente se relaciona com startups, que nós estamos falando, startups do agro, a gente está falando em agitecs, né? Então, a Embrapa, ela participa, ela faz um mapeamento de startups do agro, é um mapeamento que é a principal fonte onde a gente encontra o número de startups no Brasil, o tipo, onde elas estão. Então, o que a gente viu entre o mapeamento 19 e o de 2021? Que houve um aumento de 40% no número de agitecs no país, e a gente consegue mapear aquelas que a gente chama antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. A gente consegue ver na tela que tem um grande número dentro da porteira dessas agitecs. Aqui alguns programas de inovação aberta da Embrapa, que a gente vê aqui, né? As unidades, nossos centros de pesquisa lançam desafios. Então, nós temos aí nas mais diferentes cadeias, né? Na cadeia do café, do leite, aqui alguns exemplos, né? Aqui da Embrapa Instrumentação de São Carlos. Nós temos a Fine Instrument, que ela é uma startup que é baseada em ressonância magnética nuclear, a tecnologia que faz análise de óleos, gorduras em diferentes produtos. É uma startup que já está exportando já para mais de 20 países. Temos também a agrorobótica, né, que é o uso de inteligência artificial para análise de solos na agricultura, que é uma startup que também já está crescendo bastante. E nós temos aqui um exemplo da Aquanativa, que é uma sonda também para monitoramento de qualidade de água, com tecnologia de medição de algas por laser. Então, aqui nós estamos falando, né, da parte de fotônica, totalmente alinhada aí com a Sociedade Brasileira de Ótica e Fotônica. Nós também, né, temos o nosso laboratório nós fazemos parte do Cisfoto. Aqui é um exemplo de um modelo de um ambiente promotor de inovação que nós
temos aí que é o nosso primeiro Farm Lab do Brasil. O que é uma fazenda viva? Então, para testar as tecnologias, ele fica localizado na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, próximo a Campinas, onde nós fizemos um edital, onde 4 parceiros fundadores foram selecionados, que é o Banco do Brasil, a Bayer, a Jacta e a Nutrien, onde nós vamos, então, a partir disso, vir novos entrantes aí, que são startups, outras empresas. Essas 4 foram selecionadas nesse momento para ser as empresas âncoras desse laboratório vivo que está em implementação. Nós também atuamos no corredor de inovação em São Paulo. Em São Paulo nós temos 5 centros de pesquisa, né? Então, em parceria com o SEBRAE, Senar, a FAESP e o MAPA, nós estamos implementando, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, implementando o corredor de inovação em São Paulo. No ano passado, nós fomos premiados, então, na categoria agronegócio, no ranking da Top Open Corps 21, tá? Pelo nosso relacionamento com startups. E, para finalizar, eu quero falar do balanço social da Embrapa, né? Então, no ano passado, nós tivemos um lucro social de 81 bilhões, geramos 48 mil empregos novos, e cada real aplicado, eles retorna para a sociedade 23,38. Então, esse é o retorno que a Embrapa traz para a sociedade. E, para finalizar, eu tenho aqui uma frase do nosso doutor Eliseu Alves, que é nosso fundador, um dos nossos fundadores, né? Que ele diz que cérebros e não tratores são o símbolo da agricultura brasileira. Então, isso que eu gostaria de apresentar para vocês, trazendo, então, o tema inovação e empreendedorismo. Em seguida, gostaria, então, de convidar o professor Carlos Eduardo Pereira para fazer a sua apresentação. O professor Carlos Eduardo é diretor de operações aí da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, da Embrapi. Obrigado, Alexandre, né, cumprimentar também aí os colegas painelistas. Eu vou adotar uma abordagem um pouco diferente, realmente eu vou falar um pouco da Embrapi também no fim, mas eu quero até botar um pouco de chapéu de professor universitário. Eu achei o título bem interessante, né, que a gente vai discutir esses caminhos para transferência de tecnologia, geração de inovação e riqueza no Brasil do século XXI. E eu vou começar trazendo um pouco uma discussão assim, mais o que é uma característica, né, de um ambiente inovador. Eu gosto de usar uma citação aqui de um trabalho, né, numa instituição que eu acho que tem feito um papel bastante importante nesse conceito de caminhos para a inovação, desenvolvimento, geração de tecnologia, que é a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, da CNI. Né? Então, é interessante isso. É uma apresentação feita aqui por um empresário de renome, né, o Bernardo Gradin, da Granbio, de uma empresa de sucesso, e aí coloca, até baseado em muitos estudos, né, essa questão, quais as características dos ambientes inovadores, e vê que começa com respeito de direito de propriedade intelectual, né, obviamente a questão importante aí do ponto de vista da competitividade industrial, mas vê que já no item 2 fala, e esse é um pessoal da indústria dizendo base científica e educacional sólida, né, e para nós, eu acho que depois da pandemia não é mais surpresa, a gente vê que hoje para fazer inovação, para criar, gerar riqueza, eu preciso ter uma base científica e educacional sólida. Eu tenho que ter uma alta integração da universidade e empresa, e é isso que eu quero discutir um pouco, como é que se pode ter, qual é o caminho que pode ter, e obviamente vou mostrar a Embrapa como um desses caminhos. Tem que ter facilidade de estímulo para empreender, e aí entra toda a questão de startups. Eu não vou ter tempo de entrar nisso, eu vou comentar algumas atividades da Embrapa nessa área, mas é outro ponto, sem dúvida, de grande destaque, é um caminho importante. E também tem que ter fontes de financiamento relevante, dedicado e permanente para a inovação. Eu acho que esse é um outro ponto que é fundamental. Então, como desenvolver e transferir tecnologia e ser inovador? Né? Então, acho que claramente uma das coisas que a gente precisa ter para fazer isso, eu preciso de recursos financeiros e humanos, tá? Então, recursos humanos qualificados, aí precisa a gente ver que hoje, nessa época, né, depois da pandemia, isso começa a ser uma preocupação também no Brasil, áreas como TIC, por exemplo, a gente já tem muitos dos nossos cérebros não mais evadindo, mas trabalhando no Brasil para empresas multinacionais, né, ganhando em dólar, euro e gastando em real, né, muito fácil isso. Recursos financeiros para desenvolver o projeto, infraestrutura qualificada para pesquisa, e aí entra recurso de manutenção dessa infraestrutura, e obviamente que para pagar a conta não pode ser só com recursos públicos, né? A gente olhando todos os países que mais desenvolvem, eu tenho que ter investimento privado em inovação, né, e a interação academia-empresa sendo fundamental. Nessa questão de pessoal, recursos humanos, de recursos, né, eu gosto de usar esses dados justamente do Fórum Econômico Mundial, da parte econômica, que mostra essa relação entre P&D como percentual do PIB, né, e o número de pesquisadores por milhão de habitantes. A gente vê que, infelizmente, nesse ponto, o Brasil ainda se encontra num
quadrante de baixo aqui, né, que significa que a gente, além de não ter ainda gente suficiente, o recurso ainda é pequeno comparado, como a gente vê com outros países maiores, né? Os que estão colocados no quadro superior de investimento, eles são todos países que claramente têm tido bons resultados do ponto de vista de inovação, seja nos rankings, né? E sempre quando perguntam qual é uma forma do Brasil se desenvolver, é justamente fazendo investimento em PDI, né? Ou seja, temos que investir mais em PDI e formar mais pesquisadores. Por isso, né, voltar, e eu vou salientar um pouco, essa interação academia-empresa é fundamental e é um desafio, né? E eu vou tentar aqui ver, de novo, numa visão um pouco de professor, mas também com a experiência da Embrapa, quais os desafios dessa cooperação academia-indústria, né? Claramente existe um gap entre as duas, e existe um gap que é natural do ponto de vista da própria concepção, né? A academia, ela pensa de um horizonte, ou pelo menos deveria pensar em boa parte, mais de médio e longo prazo, né? Eu vejo agora, a gente tem trabalhos, né, fala muito em metaverso, para ter um exemplo, a gente tem a tese de doutorado, eu orientei uma tese de doutorado, acho que uns 15, 20 anos atrás, que falava da aplicação de metaverso para aplicações de automação. Ou seja, a academia ela tem que antecipar isso, justamente procurar já investir, o que é o que vai pavimentar depois o desenvolvimento tecnológico, né? Ela vai focar muito na pesquisa básica, né? E aí a SBPC ajuda muito isso para mostrar que eu não preciso, na verdade, quando começar a pensar exatamente na aplicação, eu tenho muitas coisas que são feitas até pela curiosidade, pela pesquisa científica, para a questão. A academia fala em publicações, né? A gente vai ver no contraponto, a indústria às vezes não gosta muito disso, e a academia é caracterizada muitas vezes por exemplo, de resposta lento, né? Se eu olho para as indústrias, o horizonte normalmente é de curto prazo, né? A ideia é foco muito mais em pesquisa aplicada, em propriedade intelectual, ou seja, eu publico só depois que eu tiver, e o tempo de reação é ditado pelo mercado, que cada vez demanda soluções mais inovadoras e mais rápidas, né, do ponto de vista. Então, um dos pontos que serve para a gente ver isso é o conceito, e pensando em desenvolvimento de tecnologia, o conceito de maturidade tecnológica, da prontidão tecnológica, né, o conceito de TRL, que é a gente conseguir entender, né, que eu posso ter, a tecnologia ela começa num conhecimento, né, e aí eu tenho fortemente a participação das universidades e vai até o mercado, depois chegar no TRL acima de 7, 8, 9, que é mais do setor privado, e aí claramente tem um gap, não só do ponto de vista, então, conceitual das instituições, e aí eu vejo assim, até caracterizando um pouco, né, a gente colocar, muitas vezes, quando a universidade procura fazer a pesquisa, ou procura se aproximar da indústria, mostra o resultado de pesquisa, a primeira reação da indústria é dizer, poxa, isso é sexo dos anjos. E a indústria, às vezes, mostra a demanda e a universidade vai lá e diz, isso é trabalho de baixo nível, isso não vai gerar publicação. E aí, obviamente, fica difícil, né, essa cooperação. Tem um gap aqui que é do nível de abstração de trabalho. Olhando aquela curva que tem, por que a gente está lá embaixo? É porque, de fato, assim, poucas empresas brasileiras têm centro de P&D, né, porque ter um centro de P&D significa custos envolvidos, né? Tanto, de novo, aquela ideia de ter pessoal, ter infraestrutura, mas também um pouco dessa ausência de cultura de inovação. Ver que a inovação não é um luxo, mas é uma demanda, né? É uma necessidade que eu tenho. E aí eu tenho um círculo vicioso ali que tem, eu não tenho um centro de P&D, eu não contrato mestres e doutores, eu não tenho necessidade de contratar mestres e doutores, e eu acabo não desenvolvendo pesquisa aplicada. Se eu não desenvolvo pesquisa aplicada, eu não inovo, eu não gero produto inovador, eu não exporto, não sou competitivo, e aí tem todo um problema vinculado a isso. Por outro lado, se a gente olha, e de novo a SBPC é um ponto que ajuda a salientar isso, a academia brasileira possui grupos qualificados de ensino e pesquisa, né? O Brasil, se a gente olha nos rankings de produção científica, eu coloco posições honrosas, porque não são ainda compatíveis com o tamanho da nossa economia, né, com o tamanho que o representante que tem, mas são pelo menos próximos que tem. Mas, obviamente, de novo, né, eu preciso aumentar o investimento privado em inovação, não só o investimento público, para cobrir esse gap, mas também eu estou muito melhor nessa parte, na parte de inovação especificamente. E aí um outro ponto que eu gosto de comentar aqui, como é que eu posso reduzir o gap? Uma das partes é tentar aproximar a universidade das ICTs, e aí às vezes até criando, né, a própria questão de parques, a questão de um monte de ações interessantes. Posso ter a indústria aproximando, eu tenho indústria hoje que tem universidades corporativas que fazem. O risco que a gente corre aqui é cuidar para daqui a pouco, eu até coloquei na figura tentando fazer a indústria passar para o lado da universidade, é que a gente não pode perder a identidade. Então, e aí nisso é que eu trago o conceito um pouco, o que é a Embrapa, né, como um possível caminho aí nesse caso, como um modelo, né? Então, acho importante, o nosso diretor-presidente gosta de salientar bastante isso. A Embrapa é um modelo que hoje a gente exercitou esse modelo já há 7 anos e mostra que é um modelo que tem resultados, e a gente tem vários dos associados aí, ou seja, essa ponte que acaba sendo a inovação, e a nossa visão, assim, que um caminho pode ser a Embrapa, tá? A Embrapa sendo um caminho de inovação que faça essa cola aí entre as universidades, as ICTs e a indústria. E o objetivo da Embrapa é justamente aproveitar, então, o potencial que
as ICTs brasileiras têm e a ciência brasileira tem do ponto de vista de conseguir ter produções qualificadas a nível comparável com as principais nações e tentar fazer com que a ICT auxilie a cobrir os gaps de conhecimento que são necessários para que a gente possa ter as empresas sendo mais inovadoras. O que a gente espera desse modelo, por isso que um pouco uma visão mais conceitual, é que vai ter mais desenvolvimento de PDI nas empresas, que com isso eu tenho indústria competitiva com mais conhecimento, essas indústrias mais competitivas vão demandar pessoas, recursos humanos mais qualificados, né, e eu preciso ter resposta mais rápida no investimento em P&D no Brasil. Esse é o grande desafio. Hoje a gente tem 76, vamos chegar até o fim do ano a mais de 100 unidades, temos várias chamadas em andamento, né, aí eu não vou poder entrar em detalhes, várias inclusive, né, vou mencionar numa só, que essa eu tenho certeza que o Instituto de Física de São Carlos, eu acho que é associado aí onde veio até o próprio convite, agradeço novamente, né, para a questão de fotônica, pela elaboração. Hoje a gente tem um elenco de unidades e essas unidades podem, em função do modelo, uma chamada pública para credenciamento, elas podem contratar projetos em fluxo contínuo, não precisando de edital para contratar o projeto, que elas têm um plano de ação para executar, e isso permite que as empresas possam negociar diretamente os projetos, da agilidade. Então, a gente tem vários ciclos de inovação. Aqui é um pouco os resultados, né, tirados hoje ali do sistema que a gente tem de acompanhamento, são mais de 1.600 projetos, quase 1.670, com 1.160 empresas, isso em 7 anos de atuação, 2,33 bilhões aplicado o valor total dos projetos, onde a Embrapa está entrando com 752 milhões, e 752 milhões são dos contratos de gestão, são recursos públicos que são colocados, ou seja, isso eu alavanco em mais de 3 vezes o recurso público investido. Eu atraio das empresas mais de 1 bilhão, a gente está chegando hoje a mais de 50% dos recursos das empresas. E um outro ponto importante aqui, o conteúdo de pedidos de propriedade intelectual geradas, né, com os projetos concluídos. Eu tenho uma expressiva geração de PI que é usualmente compartilhada entre as ICTs e empresas. Né? Então, aí, esse é o número acumulado, para ter uma ideia, num ano só eu tenho da ordem de 400 projetos, quase 400 milhões aí aplicados, né, com essa distribuição. Então, é algo que vem crescendo ao longo do tempo, é uma contribuição importante. Todos os projetos finalizados são avaliados pela empresa, tem uma alta aceitação aí, seja do ponto de vista do modelo, qualidade das entregas, tá? Isso é um questionário bastante completo, assim, com quase 20 quesitos diferentes, são feitos para todas as empresas quando finaliza, que a gente pegou do modelo Fraunhofer, na Alemanha. Coincidentemente, o número 76 agora era o número que estava idêntico do Fraunhofer. A diferença, uma é que o Brasil cabe em vários países da Europa. Ali eu coloquei colocar essa Alemanha, que eu coloquei no mesmo nível ali do Brasil, ele, na verdade, é um pedacinho dentro do Brasil. E aí um dado interessante, eu consegui esse dado de 2017, que a gente pega em 2017, o Fraunhofer também fazia 12,3 bilhões de projetos. A única diferença é que o nosso número é de 7 anos integrado, e aqui esse número é para 1 ano só, e onde o nosso é em reais, aqui é euros. Né? Então, se você pegar essas duas coisas, são quase 42, quase 50 vezes diferença em escala desses valores. Os resultados que a gente obteve até agora mostram que pode ser sim um caminho viável para fazer, mas é interessante a gente pegar esses 750 milhões aplicados em 7 anos, corresponde a menos de 0,01% do PIB. O PIB brasileiro, eu peguei hoje ali no sistema, da ordem de 7 trilhões de dólares. Se eu pegar, então, aquele percentual que a gente quer, os 2%, a gente teria que estar muito acima disso. Né? Ou seja, eu preciso fazer um scale-up nisso. Ou seja, o Fraunhofer são 50 vezes mais, e para isso eu tenho que combinar com outros modelos. Né? Então, um pouco da visão, assim, não só mostrando a Embrapa de uma forma rápida, mas tentando mostrar a importância dessa parceria universidade-empresa e como é que o modelo se encaixaria nesse contexto. Em seguida, eu passo aqui para a apresentação do Dr. Júlio César, né, que é o CEO da IDEA. Né? É um grande prazer estar aqui. Então, eu vou tomar uma rota com um ângulo um pouquinho diferente, então, não com muito bonito ver o que a Embrapa faz e como a Embrapa ajuda todo mundo. Eu vou tentar passar uma perspectiva mais do lado do empreendedor, mais do lado de quem está vivendo esse ecossistema nacional e como estou conseguindo utilizar esse ecossistema nacional para pensar em soluções globais. O nosso grupo é composto por 3 empresas. Nós temos a IDEA, que é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, uma empresa de P&D, onde nós desenvolvemos IPs de chips, módulos ópticos, lasers e transmissores ópticos.
a BR Photonics, que é quem faz a manufatura dos dispositivos fotônicos, e a Aptec, a manufatura dos equipamentos. Então, por que a gente não tem tudo isso no mesmo CNPJ? Aí começa a gente poder discutir, né, como o Brasil é um país cheio de oportunidades e também temos que evoluir como um país em desenvolvimento, né? Então temos benefícios para empresas de serviços, benefícios para empresas de produto, benefícios para empresas de semicondutores. Então, nós não somos muito simples, somos um país complexo, mas para quem o conhece e consegue navegar nessa complexidade, existem várias oportunidades. Nós trabalhamos na conversão de sinais elétricos para ópticos. Então, nós trabalhamos em toda a infraestrutura de dispositivos de conversão óptico-elétrica e eletroóptica. Então, todo esse mundo dos data centers e esse mundo da transmissão, ou seja, converter o dado, processar o dado, eliminar os efeitos de camada física e construir os moduladores, receptores. E as aplicações vão muito além de telecomunicações, passam por áreas médicas e diversas áreas, promovido aí pela essa convergência entre fotônica e microeletrônica, onde a gente busca investir em infraestruturas que os nossos parceiros não possuem durante a fase de P&D, e na fase de produção nós adquirimos a própria infraestrutura quando a gente já tem mais massa, né, e mais músculo. Então, utilizamos bastante todos os modelos e acreditamos que o Brasil tem sim uma boa estrutura para apoio ao P&D. O grande problema é o empreendedorismo para achar a solução global e conseguir chegar em soluções globais. Então, nós conseguimos, sim, crescer bastante nesses últimos anos. Estamos hoje com 162 pessoas, 100 engenheiros em P&D. As 3 empresas receberam esse Great Place to Work esse ano e um ambiente bem legal de trabalho, de alta complexidade, onde a gente acredita que é capaz, sim, de fazer projetos de alto desenvolvimento tecnológico num país como o Brasil. Estamos mostrando que é possível, mas focando em tecnologias para o mundo. Então, eu acho que esse é um grande paradigma, pensar global e conseguir achar soluções globais. Diria para vocês que hoje 75% do nosso faturamento é importação, né? A gente vende para exportação, né? A gente vendendo para fora, e com grandes parceiros aqui no Brasil também crescendo, como o CNP. Então, nosso mercado é o mercado de telecomunicações, o mercado onde nós estamos. Por que a sua internet hoje é 100, 150 reais por 200 mega e era 100, 150 reais há 20 anos atrás por alguns kilobits por segundo? Porque essa tecnologia está o custo por bit vem derretendo. A cada 3 anos aí a gente derruba o custo por bit numa escala no mínimo de 5 a 10, e para isso a integração e a integração dos dispositivos, outrora em racks gigantescos assim para transmitir 100 gigabits por segundo, hoje são em módulos minúsculos que são disponibilizados pelo avanço da tecnologia, como a fotônica em silício, a microeletrônica e várias tecnologias que chegaram no meio de transmissão óptica. Então, nós construímos lasers, construímos circuitos fotônicos integrados, ASICs, integramos em módulos. Esse é o nosso principal negócio. Aqui vocês podem dar uma olhada, como muito bonito, eu acredito, para a gente é a nossa arte, né? Esse aqui é o nosso chip de 400 milhões de transistores, o nosso último chip em 7 nanômetros, que nós fizemos o tape-out na TSMC. Esse aqui é o histórico de todos os chips que nós já fizemos o design. São 82 pessoas no nosso design center, entre pessoas internas e externas, todas trabalhando no Brasil. A produção foi feita em Taiwan, validação e tudo aqui no Brasil. Então, projetos como esse aí coroam aí 20 anos aí de luta nossa, aprendendo a lidar. Olha para isso aqui e imagina que são 400 milhões de transistores em 5 por 5 milímetros. E a alegria da gente de ver tudo isso aí, toda essa lógica operacional em 400 gigabits por segundo em um chip como esse.
Mesma coisa com o Silicon Photonics, eu costumo dizer, o Newton que está aqui sabe bem, quando eu cheguei no CPQD, esse chipzinho que está brilhando aí no meio era uma mesa de 2 mesas, que eram 30 lentes, 40 espelhos e toda a ótica discreta que a gente integra hoje num chip de 5 por 4 milímetros, e todos os moduladores, receptores, estão tudo aí dentro, esse package inteiro feito aqui em Campinas, nas nossas salas limpas, e o chip também feito design por nós, fabricado na Malásia, e aí toda a validação a gente recebe a wafer que está aqui embaixo, faz o dicing no Brasil, e a gente faz todo o design, fabrica a wafer, tem nosso próprio PDK na Foundry, e faz toda a parte de radiofrequência aqui, de validação. Então, e aí, no final, a gente integra tudo isso dentro de módulos, onde aqui você vê o nosso ASIC. Então, isso aqui já consegue transmitir 200 gigabits por segundo. Além de tudo isso que nós construímos, também com esse ecossistema brasileiro, com a construção do Sirius, a gente criou uma empresa chamada Pitec para a construção de detetores de raio-x. Foi a primeira vez que a gente conseguiu mostrar que nós conseguimos utilizar nosso conhecimento de telecom em outras áreas, e foi um prazer interagir com os físicos do Sirius e conseguir chegar nessas soluções. E, por fim, a mensagem que eu gostaria de deixar, como a transferência de tecnologia e geração de riqueza podem colaborar, eu imagino que você tem que analisar bastante as forças do ecossistema tecnológico onde você está inserido. Eu acho que estar em Campinas, estar em São Paulo, no Brasil, entender, pegar esse histórico de comunicações ópticas que o Brasil já tinha e tentar caminhar do nível de sistema para o nível de dispositivos foi algo que a gente tomou como uma atitude correta. Um ambiente empreendedor, eu acho que é muito importante para essa transferência tecnológica e geração de riqueza. Ter multidisciplinaridade, formar equipes com pessoas melhor do que você, sempre fazer a transição de fato, e não me importa que aquilo é o meu paper ou a minha patente, eu estou satisfeito em montar um ambiente onde pessoas possam fazer melhor do que eu. Eu acho que isso aí é de grande importância quando você deixa de ser um cientista e passa a ser um líder, estender os seus limites, se cobrar, querer sempre algo maior. Eu acho que são coisas que é o que faz com que a gente possa usar esse ambiente e gerar riqueza. Eu gosto muito dessa frase do Mandela, eu sempre acabo minhas apresentações corporativas, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu acho que eu busco viver a vida assim. Eu acho que um empreendedor tem que pensar muito que tudo que passa na vida dele são aprendizados, e queria de novo deixar um agradecimento a vocês aí, contar um pouco da nossa história e dizer que eu acredito muito no Brasil, acredito muito no sistema educacional brasileiro. Acho que eu fui muito privilegiado de sempre estudar em grandes instituições e ter grandes professores, grandes parceiros, e o governo investindo na nossa área de comunicações, e agora ter Embrapi, BNDES, Funtel, projeto Sirius e grandes projetos investindo em desenvolvimento tecnológico no Brasil. Acho que o momento é muito bom. Acho que o momento é muito propício, e gostaria de deixar uma mensagem positiva de alguém que está trilhando esse caminho dificílimo de desenvolver alta tecnologia no Brasil, mas dizendo a vocês, é possível, vão para a luta, busquem agregar valor, pensem global, que é possível fazer, e contem comigo e com todo o pessoal da IDEA se precisarem de qualquer apoio. Muito obrigado. A gente sente muito orgulho aqui do que vocês fazem e do que vocês representam, tanto aqui a nível nacional como no exterior. Então, agora, na sequência, eu gostaria de convidar aqui o Dr. Rafael Figueiredo, que é o secretário de Transformação Digital do Recife. Então, o Rafael ele vai falar aqui sobre o desenvolvimento aqui vamos dizer, das atividades aqui do Recife, né? O doutor Rafael, só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui onde está. Rafael, aqui, ó, desculpe aqui. Então, o doutor Rafael, ele é bacharel em Direito, desculpa, Rafael, estava encontrando aqui o seu currículo, bacharel em Direito, com pós-graduação em Direito Processual. Ele é procurador do Estado de Pernambuco,
e também Chief Technology Officer da Prefeitura do Recife, né? Tendo ocupado na cidade os cargos de controlador-geral e procurador-geral do município, né? Então, é uma área bem diferente da área em que nós atuamos aqui, então é bem interessante aí ver a sua contribuição e a sua experiência nessa área. Eu acho que o Rafael, vamos dizer, ele gosta de ser visto como um empreendedor público, né? E é sobre isso que ele vai falar no momento. Então, muito bem-vindo à nossa sala, esteja à vontade aqui, a sala é sua no momento. Maravilha, Alexandre, parabéns aí a todos os palestrantes, foi bem esclarecedor e bem legal. Todos aqui lembram daquele dilema de Ford, né? De que se ele tivesse consultado os consumidores, talvez ele não tivesse feito o carro, ele teria feito cavalos mais velozes, né? E a gente, no serviço público, basicamente a gente vem repetindo o que todo mundo vem fazendo aí ao longo aí de alguns anos, né? As secretarias todo o governo se organiza em nível federal em ministérios e nível local, estadual, em nível de secretarias que acabam aí sendo literalmente silos. Mas se você parar para pensar, o que danado compõe um governo? O governo praticamente é uma grande holding, o que mostra uma certa complexidade, porque você vai ter uma vertical de saúde, uma vertical de educação, uma vertical de urbanismo, uma vertical de meio ambiente e etc., né? E por que não pensar empresarialmente no governo? E foi isso que o nosso prefeito João Campos fez ao criar aí essa figura aí do CTO, que era um cargo basicamente tido como nas grandes corporações, né? E ele trouxe isso para o modelo aí, ousando para o serviço público. E qual o papel que a gente vem desenvolvendo aqui no município? O primeiro deles é exatamente a quebrar os silos internos das diversas secretarias. Ora, certamente, a primeira transferência de tecnologia que a gente tem que fazer é entre secretarias. Tem setores com tecnologia de pontas e outros, literalmente, na idade da pedra, usando tecnologia do século XV. Papel, caneta e carimbo, né? A gente vê isso. E por que não fazer um grande diagnóstico interno, ver os sistemas que já foram pagos com dinheiro público e transversalizar eles? Quais são os serviços que a prefeitura entrega para o cidadão, né? E a gente descobrir aqui que tinham 613. Desse serviço, o que é que eu posso extinguir? Desse serviço, o que é que eu posso redesenhar, pensando na simplificação da relação do cidadão com a cidade? E mais, o terceiro passo, o que é que eu posso converter o orçamento público em instrumento de sucesso de geração de riqueza para os cidadãos e para a população? E para responder essas perguntas aí, a gente montou um super time, que é conhecido como os Transformers aqui, que era um bando de louco, que acreditava que, de fato, ia mudar o mundo, e, de fato, aqui, esse mundo começa a ser mudado aqui pelo Recife. A gente tem feito um trabalho super interessante, né? A gente já fez esse serviço, onde a gente está redesenhando o serviço para simplificar a vida do cidadão, onde a gente trabalha no conceito de cadastro único, e onde a gente está convertendo o orçamento público em plataforma de sucesso do cidadão, né? E dentre essa conversão de plataforma do governo em plataforma para sucesso do cidadão, a gente tem 4 grandes esteiras de desenvolvimento. A primeira a gente mesmo desenvolve alguma coisa para simplificar a relação do serviço ou com nossa empresa de informática. A gente licita naqueles, vamos chamar assim, no que é commodity, né? Eu preciso de impressora, vou fazer um termo de referência e vou licitar normalmente. A gente usa a plataforma no-code para, dando poder às pontas, independente de programador, as pontas conseguirem aí fazer uma transição digital interna, sobretudo voltada para o cidadão. E, por fim, onde é o tema aqui do nosso debate, a gente tem uma esteira de inovação aberta, que a gente reservou essa esteira de inovação aberta para os grandes desafios impossíveis. E, dentro dela, a gente se desdobra em 3 outras esteiras, que é parceria com as universidades. Ora, quem tem mais BO, boletim de ocorrência, mais problema do que o governo? E por que não a gente utilizar essas cabeças brilhantes que a gente tem nas nossas universidades para resolver esses problemas práticos e gerar riqueza, porque isso gera oportunidade, e onde tem oportunidade, pode ter desenvolvimento econômico, né? Por que não a gente levar esses grandes problemas para a universidade resolverem? Por que não a gente usar o marco regulatório das startups, que coincidentemente teve como relator o nosso prefeito João Campos, né, como um instrumento de fomento a novos modelos de negócio que resolvam problemas antigos
que precisam de novas soluções, né? Que aí é o ciclo de inovação aberta que nós temos. E por que não a gente utilizar aí tecnologias não tão de ponta, mas para resolver problemas do cotidiano das populações mais vulneráveis, como recrutando aí os makers, né? As pessoas que são desenroladas e que conseguem resolver problemas como falta de água, quem mora em morro. Como é que a água chega? Às vezes a gente está se acabando em água aqui e não sobe a água em morro. Como fazer essa água subir? Como reter lá em cima com caixa d'água a baixo custo? Como evitar que as canaletas e o fluxo de água fiquem entupidos por lixo, né? Tudo isso, a solução está com a população e a gente só precisa ouvi-los, né? A gente só precisa ouvi-los e incentivá-los a criar grandes desafios, tanto para a academia, quanto para o setor econômico mais estruturado, quanto para os makers mesmo, que estão nas favelas nesse Brasil, que às vezes só precisa de um gatilho de oportunidade que conseguem resolver. E tratando aqui de cases concretos, a gente teve um case super interessante, que foi incentivado pela Universidade de Tiradentes, que a gente está conseguindo resolver um problema histórico de saneamento em uma determinada região da cidade, né? E foi alunos que trouxeram soluções e ganharam alguma premiação, que foi para passar aí uma semana em Harvard, né? E a gente teve aqui o primeiro ciclo de inovação do Recife, que a gente teve 5 desafios práticos já com solução em andamento. E eu vou destacar desses 5, dado o tempo curto, eu só tenho 3 minutos, 2 desafios que foram o de sanidade de pavimentação, né? Quem mora nas cidades, né? Que eu creio que todo mundo, nossa audiência toda mora em cidades, não vê aqueles tapa-buraco constantemente na sua cidade, né? E aquilo tem um custo. Aquilo é precificado pelo metro quadrado que a pessoa recapeou fazendo aquele tapa-buraco. E às vezes esses contratos públicos são literalmente burros. Por que são burros? Porque incentiva o cara a fazer mal feito, porque se chover e o buraco voltar novamente, esse cara vai ter mais dinheiro, né? E como a gente fazer um contrato inteligente? Em vez de a gente pagar para o cara tapar o buraco, porque a gente não paga a cidade sem buraco, né? E a gente começou com um desafio que era como controlar primeiro a pavimentação. Eu tenho que ter um super fiscal aí, e não dá. Eu tenho a técnica de transferir para a sociedade, que é um aplicativo que eu já tinha aqui, que a pessoa vai dizendo que tem buraco, denunciando e tal. Mas eu poderia ter uma maneira até mais inteligente e mais precisa, evitando trotes que no modelo descentralizado tende a ocorrer. E qual foi a solução que venceu? A solução foi uma solução criada por o pessoal da USP, de uma startup chamada Geovista, que ela coloca nos Ubers uma simples câmera, né, Logitech, com uma barra de sensor de direção, na barra de direção do carro, um sensor que vê o nível de trepidação para saber quando o asfalto vai precisar de manutenção. E essa câmerazinha com processamento de imagem, ela vê fissuras no asfalto. Vê fissura, vê lixo acumulado, qualidade de iluminação, enfim. Ele é um puta de um sensor que nós chamamos de supervisão, né, esse nosso fiscal aí, que a gente, antes mesmo do buraco vir, com a fissura, a gente já trata ele e economiza muita grana pública, simplesmente utilizando uma ideia criativa que não teve essa tecnologia de ponta, uma tecnologia que basicamente é acessível, mas o design foi tão extraordinário que a gente vai se antecipar o problema e a gente vai ter, enfim, uma cidade sem buraco, porque nós vamos poder fazer um contrato inteligente no modelo de parceria público-privada, onde a empresa vai recapear 100% da cidade, o fiscal está rodando a cidade e ele, se a empresa fizer bem feito o serviço, ela vai receber a fatura cheia. Se tiver buraco, ela vai diminuindo a fatura, ou seja, a gente criou uma relação aí de conflito entre performance e lucro. Se ela tem alta performance, tem alto lucro. Hoje é o inverso. Se ela tem baixa performance, ela tem alto lucro. Isso é um absurdo e isso gera corrupção. Aí você vê que é um modelo inteligente de repensar o serviço público. E o outro, por fim, que também eu gostaria de destacar nesse ciclo de inovação aberta chamado EITA, que é o Esquadrão de Inovação e Transformação Aberta da cidade do Recife, foi a solução de combate à fome. O Brasil é o segundo maior produtor de alimento do mundo, né? E, infelizmente, a gente ainda tem 33 milhões de pessoas que estão em segurança alimentar. E a gente, nesses estudos que a gente pegou com a FAO e com o apoio da ONU também, a gente viu que 1/3 dessa comida vai para o lixo, né? E se bastava 1/3 desse 1/3 para você literalmente não ter ninguém morrendo de fome aqui no Brasil. Então, tem um problema aí de logística muito claro que precisava resolver. E a startup vencedora do nosso desafio trouxe uma solução muito simples e também muito campeã, que
as pessoas, os supermercados e as feiras, quando tem produtos perto de vencer, simplesmente eles alertam e dizem que está perto de vencer, e as pessoas que estão cadastradas no cadastro único, que é os NGs, que querem receber esse alimento, são notificados e pegam aí, a gente ajuda na logística de pegar esse alimento e chegar de maneira digna para as pessoas. E tudo isso é feito a partir de parcerias, realmente, com o privado, numa lógica de redesenho de serviços. A luta da gente realmente é colocar a máquina pública para moer em prol daquele cidadão menos desfavorecido e botar para promover sucesso para as pessoas. Obrigado. Obrigado aí pela participação mais uma vez. Bom, agora, por último, né, temos aqui o nosso último apresentador e palestrante, o professor Newton Frateschi, vice-presidente do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Campinas. Né? Muito obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite, obrigado à SB Foto, que você está aqui representando, né, e presidindo. Então, de novo, muito obrigado pelo convite, obrigado à Sociedade Brasileira de Óptica Fotônica. Eu não vou falar do ecossistema de inovação de Campinas, das questões de nenhuma coisa específica, mas acho mais um levantamento sobre as questões e os desafios para a transferência de tecnologia. Então, eu vou colocar uma visão mais de universidade, instituições de ciência e tecnologia e dos núcleos de inovação tecnológica, né? E ecossistema de inovação. E é aqui onde a gente está atuando mais, né? E a ideia primeira, linear, em primeira ordem, né, que você tem a universidade, ela é indutora de formação de talentos, né? E para formar talentos, você usa como ferramenta conhecimento, a pesquisa. Mas a missão da universidade são as pessoas, não há dúvida, né? As empresas é o lugar natural de inovação para a criação de bens e serviços, e emprega os talentos supostamente da universidade, né? E que interage com a universidade em pesquisa e desenvolvimento, induz a criação de novas empresas, né? E gera impostos, financia o governo e a universidade. E o poder público? O governo cria a regulamentação, financia em parte, totalmente a universidade, fomenta a inovação e cria as regras, né, em que você permite que esses atores do ecossistema possam existir. Então, isso é uma coisa geral que a gente tem que considerar, e aqui a gente vê que o governo hoje ele entra com uma forma assim, diferente, que é a de contratar empresas, ou entrar em contato com as universidades, como a gente acabou de ouvir agora, né, para que elas ajudem não só os serviços do próprio poder público, mas de organizar a própria governança, organizar o próprio funcionamento dela mesma. De fato, a inovação e a tecnologia, como eu disse, como ferramenta, acaba aparecendo dentro das universidades. E aí você acaba criando conhecimentos que podem ser protegidos, né? A patente virou um item que não é inovação, mas ela é um caminho, ela pode viabilizar, em alguns casos, a criação de empresas spin-offs, né? E os institutos de pesquisa já fazem isso desde o início, às vezes por encomendas, né? No modelo mais de Fraunhofer, né? Na verdade, de trabalho. Então, esse ecossistema não é tão simples como eu coloquei aqui. E a gente tem que chamar a atenção de uma seguinte coisa, que foi comentada aqui também, né? O Brasil ele investe de investimento público em ciência e tecnologia 0,5% do PIB. Essa é a média da OCDE, que não é uma média muito alta. Não é média de Coreia do Sul e não é média de Israel, mas é uma média razoável. 0,5% do PIB. De fato, no Brasil, o investimento privado em ciência e tecnologia é da ordem de 0,5% do PIB também. E a média da OCDE é 1,5%. Então, no mínimo, para a gente estar na média da OCDE, o investimento em ciência e tecnologia pelas empresas deveria ser 3 vezes maior. Porque aí a interlocução entre a empresa e a universidade tem que se dar com as pessoas que fazem inovação. Ela não se dá com outras pessoas. Então, é muito importante mudar a cultura da empresa também. Mas a cultura da universidade, enquanto formadora de talentos, ela tem que ter muito forte a questão do empreendedorismo também, na forma da transferência natural, do conhecimento ou das pessoas, assim como a possibilidade de até criar espaços para induzir a criação de spin-offs, né? Do ponto de vista da formação do ecossistema, eu vou falar outro caminho aqui, um caminho 1, né, que são os talentos ocupam os cargos nas empresas. Obviamente, se as empresas não contratam pessoas na área de inovação, e de fato a inovação em todas as suas formas, inclusive social, pode ser tratada aqui, né? O primeiro ecossistema é criado de forma bem linear, né, da forma que eu estou dizendo aqui. Outra forma aqui, quer dizer, você tem a cultura de inovação, tem que estar sendo criado dentro da universidade para realmente promover esse entendimento de que parte da comunidade universitária, parte da academia, pode, de alguma forma, contribuir, na verdade, em impacto socioeconômico, criando suas empresas, né?
E aí, o indireto é quando você faz pesquisa em ensino e extensão de qualidade, uma visão mundial, o Júlio comentou aqui, é importantíssimo, do conhecimento de ponta, conhecimento multi- e interdisciplinar, é isso que acaba fazendo a inovação. Um outro caminho que eu queria falar é que muitos dos talentos, e hoje a gente vê isso cada vez maior, associados ou não aos pesquisadores, pensam em empreender, criar empresas. Tem que ter um espaço para isso. Você tem que ter um espaço para essas empresas saírem, e isso pode ocorrer, inclusive, em ICTs, porque isso acontece até em empresas, né, mesmo que não são instituições de ciência e tecnologia, mas são empresas, você tem que criar spin-offs, que, eventualmente, essas necessariamente precisam da parceria, porque elas precisam do desenvolvimento tecnológico para poder se desenvolver. E muitas vezes, principalmente na área de fotônica, na área de optoeletrônica, nas áreas de hardware em geral, é quase impossível você se autossustentar pelo custo que você tem do tipo de equipamento que você necessita para fazer pesquisa de ponta nessa área. A universidade ela vai nos talentos criam empresas, pesquisa e desenvolvimento, cria produtos e serviços, o primeiro nível está aqui, né, desse entendimento. A universidade, para formar os talentos, usa como ferramenta pesquisa, ensino e extensão da mais alta qualidade. Parte dessa pesquisa acaba podendo ser compartilhado e, a partir daí, você tem que proteger de alguma forma com a propriedade intelectual. E, a partir desse preparo, se você não tem o preparo correto para a propriedade intelectual, é como se fosse um terreno para ser invadido. Mas, nesse caso, você acaba tendo a possibilidade de negociar aquela tecnologia com uma empresa pública ou privada que seja, né? E o outro caminho que eu falei ao final são as startups, quer dizer, pessoas que, com a cultura de inovação, talentos que vão criar essas empresas. E eles podem usar propriedade intelectual da universidade, da forma que seja a política de inovação da universidade, e criar novas empresas, né? E aí ela mesma começar a fazer parcerias de pesquisa e desenvolvimento, e você vê o ecossistema criado, e onde entra o núcleo de inovação tecnológica, que é abreviado por NIT. Entra na identificação dessas pesquisas, no fomento dessas pesquisas, na criação da cultura de inovação, ensinar as pessoas a fazer modelo de negócio, ensinar as pessoas como mais são os processos de atração, de investimento, como é que você tem o seed money, como você faz esse tipo de coisa, buscar parceiros nas diversas iniciativas, ajudar na possibilidade de propriedade intelectual, fazer os licenciamentos de uma forma rápida e ágil para que você tenha esse tipo de transferência funcionando. E, por fim, empreendedorismo, parques científicos e tecnológicos. E um grande exemplo é, de fato, a Unicamp, com o seu parque científico e tecnológico. Isso não é o papel da Unicamp em si, ou Campinas, né? Se você olhar aqui, eu não vou passar por esse gráfico, no mundo em geral. Aqui, a parte de transferência de tecnologia está aqui, contratos de pesquisa, licenciamento, spin-offs e joint labs. Temos que promover a cultura de inovação e empreendedorismo, criar cursos de eventos de inovação, exige parcerias com empresas, apoiar e treinar o pesquisador para pensar na invenção com base em inovação, modelo de negócio, e não na patente. A patente acabou ficando como um paper de segunda classe, isso é muito importante mudar. Valorizar academicamente as atividades de inovação do ICT. Isso está acontecendo no Reino Unido. Se não tiver uma valorização para progressão na carreira dessas áreas, tanto no ICT como nas instituições de ensino superior, a coisa não funciona, né? E na política de inovação, valorizar o núcleo de inovação tecnológica, né? Por fim, eu vou só os que estão highlights aqui, ser um one-stop shop. A maneira de conversar com as empresas tem que ter um local só que é centralizado, não dá para ser distribuído, porque isso dá muito erro de informação. As tecnologias da universidade são de TRL baixo, precisam de ter modos claros e simples de licenciamento exclusivo. E o NIT deve decidir sobre isso, e não a parte de fora dos NIT. E a atração de investimento para spin-offs é fundamental ter esse tipo de trabalho agindo lá dentro, né? Temos que ter um acordo muito forte com investidores e agências de fomento. Aqui a gente vê a Embrapi podendo fazer, e temos muitos mais para falar. Mas é muito importante que a gente busque programas de espaços de interação entre empresas grandes, startups, incubadas e laboratórios compartilhados, principalmente para os casos de spin-offs, né? As ICTs e instituições de ensino superior são essenciais para a sustentação de ecossistema de inovação. O núcleo de inovação tecnológica eles são o vetor da interlocução ICT e ICT-mundo. Agora, é necessário mais investimento em pesquisa e inovação nas empresas. Por fim, nas ICTs tem que ir muito mais além de patentes. Patente sozinha não faz nada, né? Promover e treinar a cultura de inovação, laboratórios compartilhados com startups e spin-offs. Temos que ter nos ecossistemas dos NITs uma coisa fundamental, hoje eu vejo no Brasil. Além do desafio da cultura de inovação na academia, nos NITs, investimento em programas para além da modelagem de negócios.
já há vários, Desafio Unicamp, por exemplo, tem programas da Fundação Fórum Campinas, tem vários que fazem isso, mas tem que ter um projeto de seed money para chegar ao MVP. E, por fim, aproximar aí mais os investimentos nas séries A, B e C para as startups. É isso. Desculpa se eu me aluguei um pouco, mas eu tentei fazer um apanhado geral da forma que a gente vê e os desafios que a gente tem, tá certo? Muito obrigado. Olá, Nilton, muito obrigado, excelente apresentação também, compartilhando a sua experiência aqui, essas ideias e essa cultura de inovação que a gente precisa continuar perseguindo aí cada vez mais, né? Vamos começar então com a apresentação com uma pergunta, acho que direcionada aqui à Adriana, né? Então, isso aqui vem do Marcos Lichtblau, ele pergunta aqui sobre a questão do Hub AGNest aqui em Santa Catarina. Talvez a Adriana possa nos comentar um pouquinho mais sobre essa iniciativa aí da Embrapa. É o seguinte, o AgNest, né, o nome é Ag, de Agtech, Nest de ninho, né, que é um ninho, até estou falando um pouquinho do conceito, né, que é uma implementação do Marco Legal do CTI, que é um ambiente, né, promotor de inovação. Então, o que é isso? É uma fazenda, né, dentro de um centro de pesquisa nós temos uma fazenda, e nós, então, estruturamos um modelo para, então, termos essas empresas, essas 4 empresas que foram selecionadas agora serão empresas âncoras, né? A partir disso, tem um comitê gestor, onde nós vamos depois abrir novas seleções para novas empresas, startups. Agora, essas empresas que foram selecionadas nesse momento são as empresas que vão participar das decisões do comitê gestor. Então, é algo aqui para a Embrapa bastante inovador, né? Trazer dentro do nosso espaço esse ambiente de grandes empresas, de startups, para fazer que eles podem tanto fazer projetos com a Embrapa ou ter relações dentro desse ecossistema entre eles, né? Então, foi um modelo estruturado, a área jurídica também estudou muito como fazer, né? Que a Embrapa é uma empresa pública, uma ST pública, enfim, seguimos a lei das estatais. Então, foi um grande trabalho aqui da nossa empresa com relação a montar esse Agitech aí, que é o AgNest, né, que a gente chama, que é o ninho, então, das Agitechs, das grandes empresas, que nós estamos aí a buscar testar as tecnologias aí nesse Farm Lab. Então, não é a Embrapa que vai fazer a gestão disso, nós temos um terceiro que vai ser contratado para fazer a gestão desse pool de empresas, startups, esse ecossistema funcionar. A segunda pergunta vem aqui do Luiz Fernando. Eu gostaria de saber, considerando os projetos que os palestrantes apresentaram estão envolvidos, quais são os tópicos em prática no Brasil mais próximos da fronteira tecnológica? Eu acho que eu direcionaria essa pergunta aqui para o Júlio. Sim, eu acredito que os principais temas na fronteira tecnológica são o desenvolvimento do nosso lado, é o desenvolvimento de chips, de ASICs em geometrias muito pequenas, aí, em 7 nanômetros, já em FinFET. Pouca gente no mundo já fez tape-out nessas tecnologias, já produziu nessas tecnologias nas foundries. Conseguimos parceiros globais que pagaram lá os 12 milhões, 11 milhões de dólares para fazer o tape-out, e nós conseguimos colocar nosso IP e trabalhar junto com eles nessas fabricações. Então, acho que foi muito relevante. Outra coisa que eu destacaria são os circuitos fotônicos integrados. Nós estamos no 8º tape-out já, era sempre no IMEC, agora a fábrica do IMEC foi transferida, o processo foi transferido para a Silterra, na Malásia, e eu diria que nós somos uma das poucas empresas que pode se considerar que tem o seu próprio Photonic Design Kit nessa fábrica. Nós fabricamos 8 vezes lá e caracterizamos o processo e desenvolvemos os nossos dispositivos no processo. Então, nós não usamos o Photonic Design Kit da fábrica só, apenas. E, por fim, a parte dos detetores de raio-x, que eu acho que a gente vem agora, além do... O Synchrotron vem começando a fazer imagens fantásticas com resoluções aí abaixo de 10 nanômetros. A gente está muito surpreso em ver a velocidade e a resolução e a baixa dosagem com que é necessário para fazer essas imagens com os detetores. E agora estamos evoluindo, além dos detetores de silício,
para os detectores de CDTE para começar a fazer imagens em mais altas energias. Eu acho que esses são os 3 principais tópicos que, com certeza, estamos no estado da arte. Eu estou muito animado, acho que a gente está no... Acho que o que a gente fez em ASICS, o que a gente fez em fotônica, está habilitando a gente ir além de telecomunicações. E eu acho que o Newton tocou nesse ponto. Uma das palavras que eu mais gosto para empreender é multidisciplinaridade. Você tem que olhar para o lado. A tecnologia ela é vertical até você dominar um determinado setor, e a partir dali você tem que deixar o seu time tocando, dar um passo para trás. E como é que eu horizontalizo isso? Existem várias oportunidades de horizontalizar com menos complexidade, mas a complexidade está em conseguir enxergar o negócio, em conseguir enxergar como fazer aquilo chegar num ciclo, no time to market correto na sociedade. E a minha resposta era justamente isso. Eu até pensei que você ia passar para mim e dizer: o Júlio mostrou o exemplo de uma das áreas, e a boa notícia para dizer assim, se você pegar as outras 75 unidades que tem, né, ou 73, ele falou de 3 ali que ele fez o projeto, a grata satisfação é que quase todas elas a gente tem exemplos desse tipo. Eu digo assim, eu me considero uma pessoa até afortunada, porque eu consigo ver um Brasil que a maioria dos brasileiros não conhece. Tá? É um Brasil que dá certo, que funciona, que tem resultado, que infelizmente não é o que dá mídia, né, que a gente vê a questão, mas que consegue pensar globalmente. E aí são várias áreas. A gente tem projeto na área de satélites, projeto de robô submarino, projeto de inteligência artificial. A Embrapa, que é a Agroenergia, que eu usei o exemplo, tem vários projetos de biofertilizantes, insumos. É uma questão que você começa a entender um pouco. Você não exige que a universidade ela mude. Você colocou bem, então eu sempre digo, na universidade você começa a pensar num curso, até sair os alunos, se você faz um curso muito tecnológico, naquela sem pensar o conhecimento, ele já sai atrasado, você forma um cara que não vai procurar emprego, você cada vez mais ele tem que formar para aprender, né, toda essa questão. Talvez, Alexandre, até na continuação, acho que seria interessante, ele fez uma outra pergunta que eu acho legal de comentar e mostrar no modelo. Sim. Como é que eu aplico isso? Depois que eu desenvolvi a tecnologia, como é que eu propago o estudo produtivo? Um modelo que a Embrapi procura fazer que é interessante, né? Hoje mesmo a gente estava com discussões desse tipo, é justamente você incorpora, você tem as empresas, ela tem 3 obrigações, digamos assim, na participação do projeto. Uma demanda tem que vir das empresas, no projeto da Embrapi, não é uma demanda acadêmica que faz, você tem que achar um empresário aí de visão como o Júlio que tenha, e aí você começa a combinar que o que ele precisa de conhecimento, você tem as unidades que fazem, você vê que os dois gostam, né? A avaliação das empresas é muito positiva em função disso. Num segundo passo que ela tem que aportar recurso financeiro. E aí a grande vantagem que tem é que você não vê nenhum projeto em Embrapi que você faça aquela ideia do sexo dos anjos que eu falei. Porque se o cara falar sexo dos anjos, ele não contrata o projeto, né? Ele vai contratar porque ele acredita, e esse depósito é financeiro na conta da unidade. É bom até deixar reforçado, aquele 1 bilhão e pouco não passa pela Embrapi. Vai direto para a unidade, lá para resolver o projeto em si, e tem a prestação de contas que a gente acompanha. Mas o terceiro ponto é justamente isso, a gente quer que a solução, a inovação, acho que o Newton começou sobre isso também, a inovação se dá lá no mercado, na indústria que vai fazer, na aplicação, na cidade, né, como bem colocado pelo Rafael ali, próprio Newton. Então, a gente quer que seja incorporada no projeto não só os usuários da tecnologia, mas a empresa que vai desenvolver aquela tecnologia. O Brasil é grande, eu morro na logística, só distribuição de dar o acesso. Então, isso é uma parte que o cara que vai fazer. Então, o que eu diria assim, a gente procura não deixar para depois. Desenvolve agora, vamos procurar quem vai industrializar. Não, eu procuro trazer quem vai industrializar junto, porque é ali que vai estar muita parte de sucesso, desenvolvimento para fazer. Então, eu acho assim, tem vários exemplos, mas o modelo desse ponto, eu acho que é nessa linha. Tá, obrigado, Carlos. Pergunta aqui a todos os presentes. Não nos faltaria, então, uma divulgação maior do que nós fazemos, esse Brasil que dá certo, esse Brasil que desenvolve esses produtos, toma, vamos dizer, ações nessa parte de empreendedorismo tecnológico, convencer, vamos dizer, mais particularmente os nossos congressistas de que é importante investir mais em ciência e tecnologia. O que nós podemos fazer a respeito disso? Essa é uma pergunta interessante, Alexandre. Quer dizer, a gente vê, às vezes, mesmo, vou falar no contexto da Unicamp, mesmo de Campinas, né? Se faz muito nesse sentido, a divulgação científica, a divulgação de novos resultados. A universidade não tem aquela coisa na prateleira ali, apesar de ter. No caso do Unicamp específico, tem bastante coisa, né? Mas é muito difícil, não chega mesmo, às vezes, até dentro da própria comunidade. Claro que eu acredito que sim, que esse convencimento é importante,
E eu acho que é meio um trabalho mesmo devagar de mostrar isso, de criar cultura e de falar. Porque, inclusive, eu vejo muitas vezes até encontros, né? Eu vou em encontros ligados a essas áreas de inovação e que se discute muito como fazer a transferência de tecnologia, e é tão comum você ouvir, eu falo assim, parece Muro das Lamentações, sabe? No Brasil, Universidade de Comércio com Empresa, no Brasil... Parece que a pessoa viu uma chuva de granizo em 1970, nunca mais saiu de casa e fala que está chovendo granizo ainda. Porque a gente, no ruído, quando você olha o geral, você não vê os destaques. Agora, se você começa a promover, por exemplo, os resultados da Embrapi, os resultados da Pitec, da IDEA, aqui do Júlio, os resultados do Recife, né? Os resultados de Campina Grande, os resultados da Unicamp, do ecossistema de Campinas, da FMG... Não quero deixar ninguém de lado, mas tem vários, né? O Rio Grande do Sul tem vários. Se a gente começar a se destacar, e eu acho que esse que é o papel que você está fazendo aqui, por exemplo, nesse webinário, talvez a gente começa a convencer. A academia não funciona sem ser aberta, entendeu? Sem ela se abrir para o mundo. As empresas não funcionam sem ser aberta para o mercado, aberta para o mundo, para a inovação aberta. O único que parece que funciona ainda é o poder público, entendeu? Então, esse convencimento não é fácil, porque não entra esse tipo de demanda claramente lá. Eu acho que é nosso papel, quando você tem as organizações da sociedade civil, trazer isso para dentro do poder público. É esse o trabalho que a gente está tentando fazer em Campinas, no Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu estou entendendo que o Rafael está fazendo lá em Recife, que é justamente começar a trazer esse palavreado, essa importância no prefeito da sociedade, nos secretários, mostrar que esse é um trabalho meio devagar. Se faz muito, mas parece que nunca dá o resultado. Concordo plenamente que tem que ser feito esse trabalho, mas se faz muito, mas ainda precisa fazer muito mais. Eu acho que cabe aí a gente a reconhecer a nossa fraqueza na comunicação, o poder público exaltar os grandes cientistas desse país, nós temos vários, que talvez aí estejam ocultos, né? E cabe a gente mostrar que o caminho de se tornar os heróis nacionais não só é no setor público ou na política, né? Cabe outro caminho, sobretudo no empreendedorismo e também na academia. Eu acho que para a gente divulgar, ampliar essa divulgação, nós precisamos fazer esse trabalho realmente de reconhecimento dos nossos cientistas. E para isso a gente precisa, desde a origem mesmo, fomentar a academia, eu digo o ensino fundamental, o ensino médio, a ter a cabeça voltada para resolver problemas, além de levar os desafios públicos para dentro da academia. E dizer assim, ó, meu irmão, vá, faça, que você pode aí ser um herói nacional. E como a gente também desburocratizar o acesso a patentes, né? O Brasil produz muito poucas patentes, embora produza muito artigo, né? Mas são poucas patentes quando você compara com a China, compara com a Coreia do Sul, e outros países até menores do que o nosso, a gente não vê o número de patentes. Assim, acho que nós precisamos realmente tanto desburocratizar, incentivar os heróis nacionais estarem vinculados à ciência também, né? E fomentar ainda mais esse ecossistema. O que eu gostaria de deixar de mensagem assim, para quem está ouvindo e quem é empreendedor é o seguinte: todo tipo de profissional é necessário. Quem está no poder público, quem está na universidade, quem está... Todo mundo é necessário. Mas tem que ter espaço, tem que ter o respeito para quem quer assumir risco e para quem quer... tem que ter uma perspectiva viável para quem quer assumir grandes riscos. Assumir riscos tecnológicos num país onde a gente assume que nós não estamos no mesmo nível tecnológico dos outros, os principais, é difícil? É difícil, mas eu vou te dizer, se existe um canto que tem oportunidade, é no país que a gente está. Nos países desenvolvidos, nunca iriam me dar acesso ao tanto de recursos que eu tive com 26, 27, 28 anos. Eu nunca iria ter essa chance. Eu tive essa chance porque eu estava num país em desenvolvimento, num país que as coisas ainda não estão consolidadas. Vamos parar de encarar com vitimismo muitas situações e aproveitar as oportunidades que a gente tem no nosso país. Então, o Brasil está recheado de oportunidades. Agora, é um país complexo, é difícil, mas vamos lá, pessoal, é possível.
E quem vai mudar esse próximo patamar não é o governo sozinho dando dinheiro a todo mundo, é empreendedores dando certo. Então, assim, eu sou muito adepto desse pensamento que a gente tem que deixar de se vitimizar. A gente tem que olhar as forças, as competências do nosso ambiente. A gente tem um ambiente agro aí com a Embrapa fantástico. Cara, vamos usar fotônica em agronegócio, microeletrônica. A gente é bom. Em que a gente é bom? Em Campinas, a gente era ótimo em comunicações ótimas. Eu tentei usar aquilo de alguma forma. Em Eldorado, CPQD, Unicamp. Conseguimos fazer alguma coisa. Tem muitos oásis no Brasil, muitos, onde a gente pode aproveitar para fazer a diferença. Tá, olha, muito obrigado pela participação, foi fantástica ali, a apresentação de todos. Agradeço profundamente em nome da Sociedade Brasileira de Ótica e Fotônica e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Certamente esse evento aqui é de grande relevância aqui no âmbito dessa programação da SBPC, comemorando os nossos 200 anos de independência, falando sobre soberania, desenvolvimento tecnológico e, vamos dizer, geração de riqueza para esse Brasil que em todos nós acreditamos e que gostaríamos de ver desenvolvido com a sua diversidade, com as suas diversas culturas, né? E tendo igualdade de oportunidades aí para todos aqui em nosso país. Então, muito obrigado, e com essa fala eu gostaria de encerrar aqui o nosso painel. Então, parabéns aqui, e até uma próxima oportunidade.